Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão e irmã, o Evangelho deste domingo, São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Portanto, eu vos digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação. Meu querido irmão e irmã, o mesmo texto que em junho nós proclamamos na festa dos apóstolos Pedro e Paulo. Gostaria, portanto, neste texto central do Evangelho de São Mateus, de me deter nesta questão: quem é Jesus? Quem é Jesus? É uma pergunta tão importante que há 2000 anos continua sendo feita, mas que começou a ser feita por Ele mesmo, Cristo Jesus, o Filho do Homem. E então, em Cesareia de Filipe, Jesus chama os seus apóstolos, um momento de intimidade, e pergunta: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? E a seguir: e vós, quem dizeis que eu sou? Com Jesus sempre haverá esta dinâmica. O que os outros dizem a respeito dele e o que nós, discípulos, pensamos e podemos dizer a respeito de Jesus. O que o grande público da humanidade, imersa nesta pandemia, pode dizer a respeito de Jesus, e o que nós, discípulos, devemos dizer a respeito dele. E ao longo destes 2000 anos de história, nós encontramos as mais diferentes respostas, as mais diferentes tentativas de resposta a respeito de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o homem Deus de Nazaré. Quem é Jesus? Quando hoje, diante de tantas respostas, diante de tantas teologias, diante de tantas ciências ou pseudociências que querem responder à pergunta: quem é Jesus de Nazaré? Quem é o Filho do Homem? Eu creio e convido você, em primeiro lugar, a uma resposta que é a resposta de Pedro. E para ser resposta correta, não pode ser diferente da resposta de Pedro. Tu és o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Quando queremos saber quem é Jesus,
devemos perguntar, portanto, a Pedro, ou seja, a igreja. É o magistério eclesial que vai poder nos dar a resposta, que não nasce da constatação humana, mas nasce do Espírito de Deus. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, não foi a carne ou o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Quando queremos saber quem é Jesus, nós devemos perguntar ao magistério da igreja. Temos hoje um excelente instrumento, que é o catecismo da Igreja Católica, para nos responder de fato quem é Jesus, o que significa que ele é o Cristo, o Messias ungido, que ele é o Filho do Deus vivo, para que não tenhamos respostas que encontramos em tantos lugares, mas que na verdade não chegam àquilo que é o essencial da identidade de Cristo Jesus. Aprofundar a fé, mas não em qualquer livro dito de teologia, mas no magistério da igreja. E o magistério da igreja retoma, recupera aquilo que está na Sagrada Escritura e os primeiros concílios da igreja. Os primeiros concílios da igreja, chamados também de concílios cristológicos, procuraram aprofundar e responder a esta pergunta: quem é Jesus? Então, a primeira questão para a resposta é nós irmos à igreja, a aquisição bíblico-eclesial. Quem é Jesus de Nazaré? Afinal de contas, nós sabemos, daqui depende a nossa salvação. Nossa resposta não pode ser uma resposta diluída, uma resposta que não é completa, uma resposta que pode agradar um público, mas que não é verdadeiramente a resposta de Simão Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Buscar, portanto, no Catecismo da Igreja Católica, tudo aquilo que na Sagrada Escritura e nos primeiros concílios da Igreja encontramos como resposta a esta pergunta. É um primeiro nível. Há um segundo nível, que é o experiencial. Eu, como discípulo, tenho uma experiência de Jesus. Faço uma particular, pessoal experiência de Jesus. E então, posso também dar essa resposta, devo dar essa resposta, porque desta minha resposta depende a minha salvação neste mundo e na eternidade. Então, fica aí para você. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus no seu relacionamento familiar? Quem é Jesus no seu relacionamento social? Quem é Jesus na sua história de vida neste momento? Óbvio, a resposta não pode ser diferente daquela de Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas o que isso significa para mim, na minha vida, na minha história? O que significa crer em Jesus, responder a esta pergunta numa situação de pandemia que hoje vivemos? O que significa Jesus na minha vida se amanhã eu for contaminado por esse vírus? O que significa crer em Jesus numa situação de pandemia? Qual é a resposta? Qual é o conforto? Qual é a certeza que esta minha resposta oferece em momento delicado e diferente como este? Mas, independente da pandemia, a minha vida tem que ser uma contínua resposta a esta pergunta. Partilho com você a minha pessoal resposta. Em outra ocasião, poderei explicitá-la melhor.
Jesus é o Salvador, o meu pessoal Salvador. Por isso a Ele entrego a minha vida. Quem é Jesus para você? O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.